E se você pudesse ver o momento da sua morte? Se você pudesse ver tudo o que fazem com o seu corpo, como um filme, como um cinema, como você reagiria? Gente, que loucura, né? É... Não sei, eu acho que é tentar bater na pessoa, né, mano? É ser igual aquele filme Ghost, né? Que o cara tenta bater no cara e não bate, não vai, a mão ultrapassa o corpo do outro. Deve ser extremamente angustiante, né? Desesperador, que loucura, né? Mas, segundo a carta, né, que de uma médium até tem todo o meu respeito, né? Porque ela, eu não conheço o trabalho dela, mas é uma médium que realmente parece ser muito séria. Então, segundo essa médium, é isso que aconteceu com Elisa Samúdio, segundo a carta psicografada por ela, né, amiga? Isso. Da mesma forma que você falou, eu tentaria bater na pessoa e tudo mais, eu acho que a questão que eu iria me perguntar era, tipo, por que que eu tô tendo essa experiência, sabe? Por Sim. que que eu estou assistindo a minha própria Mas morte? na hora que você. Acho que na hora H, né, que estão fazendo e acontecendo lá com o teu corpo, o instinto de defesa, né? Sim, eu acho que sim, você pode até ter o instinto de defesa e tudo mais, mas eu acho que, tipo, eu não sei, porque eu acho que por eu ser uma pessoa muito lógica, Muito virginiana, né? né, aquela coisa bem virginiana, eu iria me perguntar, tipo, por que que isso tá acontecendo comigo, sabe? Tipo, por que que não me tiraram daqui? É, Por que que eu tô tendo que ter essa visão? Que é isso, sabe? Tipo, desesperador, né? É, assim, pelo que a gente viu na carta, né, amiga, ela não sentiu dor, né? Você tem a carta aí para. não, na verdade não seria nenhuma carta, né? Foi um vídeo onde a pessoa narra a carta. A Uhum. vidente é, acho que é Shaline Grazik o nome. Se eu Uhum. estiver falando errado, alguém que me corrija Mas o nos nome é comentários. esse, né? A pronúncia que É, você não sabe. ela faz um vídeo onde nesse vídeo ela descreve como em primeira pessoa é, a visão da Elisa Samúdio quando ela está sendo morta, tanto pelo Bruno quanto pelos capachos do Bruno, né? E aí ela diz que a princípio a Elisa ela sente, né, que ela está sendo estrangulada e aí ela vai perdendo o ar e tudo mais e do nada ela apaga. E aí ela apaga, logo depois ela acorda, mas ela acorda fora do corpo. E aí ela consegue ver o que fazem, né, as pessoas em volta, o desespero do Bruno por ter estrangulado ela e ela apagado, e aí a outra pessoa chega, e aí ela descreve como é que a pessoa estava com era de um tipo a pele clara e tudo mais. Ela vai descrevendo que provavelmente deve ter sido o Macarrão, né, que é o nome do comparsa do Bruno. E aí ela fala tudo que acontece com o corpo, que eles batem, né, machucam e tudo mais. E no final dizem que eles descartam o corpo dela num rio, que até hoje ninguém sabe exatamente aonde Uhum. foi descartado, não acharam o corpo dela, disseram que deram para os cachorros, cada um fala uma coisa. Mas nessa carta diz que ela jogou o corpo num rio, que eles jogaram o corpo no rio e que ela viu, ela presenciou tudo aquilo. E a forma, né, o tom que essa vidente fala é um tom muito triste. Sim. Então, é como se ela realmente estivesse recebendo essa mensagem diretamente da Elisa. O interessante desse caso, que justamente foi o que você falou, né, amiga? Você fica se questionando por que, que eu estou vendo isso, por que, que eu não fui retirada daqui. O interessante disso é que existem vários tipos de relatos que a gente tem de pós-morte, né?
de pessoas que vão direto simplesmente para o plano astral, então não estarei ali vendo, né, o que ela viu, assim como tem pessoas que sentiriam tudo que fariam no próprio corpo, caso que ela, graças a Deus, né, Não segundo sentiu. a carta, não sentiu. Mas, assim, é muito por isso, até nível de curiosidade, tá, gente, que não se aconselha, claro que, por favor, cada um faz o que quiser, não, mas não se aconselha cremar tão rápido um corpo, sabe? Antes de 24 horas, alguma coisa assim, porque tem alguns espíritos que demoram mais para se desligar, e tem alguns espíritos, inclusive, que podem sentir a carne ali sendo queimada, o corpo sendo queimado, aquilo tudo. Então, assim, é como se não tivesse uma receita de bolo, cada um acaba tendo um desligamento de uma forma diferente. Até, gente, a nível também de curiosidade, porque se tem uma coisa que a gente sabe que um dia todos nós vamos morrer, caso no momento aí de desencarne, se a gente lembrar e tiver essa presença que eu vou falar, o que muitos espiritualistas aconselham lembra que a gente é atraído para o lugar em que a nossa emanação, nossa vibração se afina. Então, desencarnou, ficou meio desesperado, meio perdido, ninguém veio te resgatar, enfim. O aconselho é na medida do possível, né? Porque não deve ser muito fácil, dependendo da circunstância que você desencarnar, mas você tentar se acalmar para alinhar a mente e rezar, chamar por Deus, sabe? Chamar pelos protetores espirituais para a sua vibração se alinhar com, né, os aspectos de luz e tal, e alguém vier te resgatar e te salvar. Mas, enfim, não é todo mundo que é resgatado na hora. Então, acho que você está coberta de razão, né, amiga? Por que não vieram resgatá-la logo de primeira? Porque, espiritualmente falando, todas as vivências que a gente tem no planeta Terra é para o nosso crescimento espiritual, mas o que acontece pós-morte é exatamente a mesma coisa. Tudo que vai acontecer para o nosso crescimento espiritual. Então, talvez existisse, né, amiga? Talvez esteja a resposta, um propósito de crescimento espiritual dentro dessa experiência que ela estava vivendo. Só pode ser isso, né? Talvez também possa ser a chave do porquê não acharam o corpo dela. Talvez, sabe, tipo, ela Ela seria a mesmo. porta-voz para poder É, falar, não, olha, gente, meu corpo tá em tal lugar. Então, ela teria que viver essa experiência para poder saber aonde a parte física dela se encontra, para que ela pudesse trazer essa mensagem, talvez para a família ou para nossa, se isso alguns. acontecer, vai ser maravilhoso, mas se esse recado que essa moça deu, né, puder ter notoriedade ao ponto de fazer as pessoas responsáveis procurarem algum rio que tenha na região e encontrarem qualquer vestígio que seja nessa altura do campeonato, né, que possa ser encontrado, seria Sim, maravilhoso, né? Me lembra até o caso, lembra daquele caso do Chico Xavier, amiga, de dois amigos que estavam brincando com a arma? Esse foi o primeiro caso que eu não me sim. engano, oficialmente considerado que o espiritismo foi usado como prova dentro de um julgamento, né? Que Uhum. só podia ser o Chico, né? Tamanha o respeito e a notoriedade que ele tinha das pessoas. Até as pessoas que não eram espíritas respeitavam, né? E Respeitavam ele. acreditavam no que ele falava. Esse caso do Chico, gente, para caso vocês não saibam, é o seguinte, eram dois amigos, acho que nos anos 80, né, amiga? Por Foi, aí, eu acho. acho que foi anos 70, não foi anos 70, 80. por aí, 90 já não era, deve ser 70, Não, é 80, por sim. aí. Aham. Dois amigos, enfim, não sei se estavam bem brincando com uma arma, acharam uma arma, foram pegar a arma, não sei de curiosidade ou de brincadeira. O fato é que nisso a arma acabou disparando e um amigo, sem querer, acabou matando o outro, mas acontece que só tinha os dois ali. Então, assim, até onde a minha versão é real, a gente realmente só foi um acidente, ou até onde, por algum motivo, apontei a arma e matei ele porque eu quis. Sim. Então, assim, a loucura da família, com aquela dor toda, obviamente queria ver o rapaz preso, né? É, E, justiça, né? exato. E aí a outra família desesperada, porque eram pessoas também de bem, e o garoto não matou o cara, foi um acidente e tal, eram amigos realmente e tal. E quem resolveu essa situação foi o Chico. O espírito desencarnado veio através do Chico e psicografou tudo o que de fato aconteceu. Então, foi o primeiro julgamento que a pessoa que morreu acabou libertando, sendo testemunha. Porque se tem uma pessoa que pode ser testemunha do que aconteceu, foi quem morreu.
Sim. Só tinha os dois ali, não estavam acreditando na palavra do que estava vivo, que sem querer causou o acidente. Uhum. Então, só outra pessoa que poderia contar a história do testemunho é que morreu. Pois, através do Chico Xavier, ele contou que realmente foi um acidente e tudo mais, e deu provas o suficiente para as pessoas acreditarem que realmente foi o desencarnado que estava falando aquilo, dentro daquela carta. Não me lembro se foi assinatura ou o que foi. Eu sei que, de fato, o juiz considerou isso uma prova e o rapaz acabou sendo libertado. Então, nesse caso, usando o exemplo da Luísa Samúdio, se não fosse essa experiência, uma injustiça iria acontecer. No caso da Elisa, amiga, você tem razão. Talvez isso esteja vindo à tona para trazer a oportunidade de encontrarem finalmente o O corpo dela. corpo, né? Eu acho que pode ser por isso. Ou talvez também para acalmar um pouco o coração da família, né? Porque é muito angustiante para a família não saber onde se encontra o corpo da pessoa querida, né? E aí fica aquela coisa, eu não pude dar um sepultamento para aquela pessoa, eu não pude dar um adeus para aquela pessoa fisicamente. Então fica aquela angústia, e talvez ela vindo à tona, não necessariamente ela espere uma justiça. Tanto talvez também porque, se você for levar em consideração a história dela, no plano terrestre, ela nunca teve essa justiça. Ela procurou várias vezes, tanto o reconhecimento da paternidade do filho, quanto também a medida protetiva, porque o Bruno estava ameaçando ela, e nenhuma dessas vezes a justiça fez à tona, né? Mas talvez ela tenha feito isso também para dar um acalanto à família, né? Olha só, foi em tal lugar que o meu corpo foi deixado. Então, saibam que meu corpo não foi desfacelado como vocês acham que foi. Que não sofri tanto, né, quanto vocês imaginaram que eu posso ter sofrido. Sim, então para meio que dar essa calma no coração tanto para a mãe quanto para o filho, né? Sim, é verdade. É verdade, porque o filho nessa altura do campeonato já está mais grandinho, né? Sim. Mas disso daí a gente pode tirar o link, né, para a gente começar a usar esse caso, né, como que a gente sempre gosta, né, amiga, de trazer coisas inteligentes e interessantes em cima dos casos. Um link que a gente pode tirar daí para a gente estudar, refletir junto, é na experiência pós-morte, né? Sim. Que você tem até uma experiência pessoal para contar para a gente, né, amiga? E eu tenho uma experiência com desmaio, vamos considerar assim, né? Também que foi o seguinte, quando eu era novinha, eu desmaiava com muita facilidade. Até hoje, a última vez que eu desmaiei, eu tinha 15, 16 anos. Não, eu acho que eu desmaiei quando eu tive uma febre alta também, com negócio de chikungunya. Mas, enfim, eu ao longo da vida, eu já desmaiei algumas vezes, mas quando eu era mais nova, algumas pessoas até atrelam isso um pouco à mediunidade, mas eu não sei no meu caso até onde é mediunidade ou não. Sempre foi por questões físicas, realmente, febre ou enfim. Quando eu era pequena, eu desmaiava com mais frequência. E aí, teve uma vez que eu estava brincando de que eu estava grávida quando eu era pequena e enchi de ursinho a minha barriga. E eu, sempre muito afoita, fui correr para mostrar para minha mãe. E aí, caí no corredor de casa com aqueles bichos todos pressionando a minha barriga. Então, eu não consegui respirar. Aquilo. E aí, minha mãe, quando me encontrou, estava a Caroline lá com as barrigas cheias de urso, estatelada no corredor do apartamento. E aí, eu me lembro da minha mãe sentadinha no chão, com a minha cabeça no colo dela, meu corpinho, né, no chão, e ela, né, fazendo carinho no meu rosto, conversando comigo, tentando estimular eu voltar. E eu me lembro dessa visão de cima para baixo, como se eu estivesse olhando do teto do apartamento, essa visão. É a única coisa que eu me lembro, assim, e essa memória me veio mais na vida adulta. Creio eu que talvez quando era pequena, na verdade, eu não entendia o que isso significava. A gente, quando é pequena, a gente não tem muita noção de que é estranho você se ver de baixo para cima, né? Uhum. E aí, eu ficando mais velha, eu fui entendendo, né? É uma experiência que eu tenho. Conta a sua, amiga, vamos lá. A minha não foi nem, tipo, pós-morte, foi mais uma questão de impacto mesmo. Experiências que a gente tem de fora do corpo, né? Isso. Eu lembro que quando eu era nova, eu sofri um acidente de carro com minha mãe. A gente estava na calçada,
atravessando uma garagem e o dono do carro não estava com freio acionado. Na época, o freio tinha. O carro tinha que aquecer para o freio funcionar. Isso em 1998, um negócio assim. E aí, o carro desceu direto, porque era uma parte alta da garagem, então o carro desceu direto. E durante essa descida, eu voei por cima do carro. Ele chocou comigo e eu voei por cima do carro. Só que a sensação que eu tive é que, tipo, eu vi toda a minha. Esse voo que eu tive. Eu senti o meu corpo voando. E aí, é igual todo mundo fala, com esse cinema tem aquela parte do câmera lenta, né? E eu senti isso, é como se você tivesse com o seu corpo parado, No sabe? ar. Completamente plano. E é como se você tivesse mais rápido do que a velocidade mesmo do tempo. Então, o que que acontece? Parece que tudo para ou fica num estado mais devagar. E aí, antes de eu colidir com o chão, eu apaguei completamente. Te tiraram, né? Isso, eu só fui acordar dentro da ambulância. E aí, dentro da ambulância, as pessoas acharam que eu tinha alguma coisa, que eu tinha alguma fratura, alguma coisa, só que eu não tive nada, absolutamente nada. Nem um arranhão. Quer dizer, eu tive um arranhão, fiquei com a perna machucada, mas não foi nada, tipo, grave. Quem ficou mais grave mesmo foi a minha mãe, mas eu não tive nada. Mas eu lembro disso certinho, deu, sabe, naquele momento de tudo parado, como se eu tivesse completamente parada no ar. E é muito doido pensar isso, porque, tipo, entra em comunhão com aquelas ideias do pessoal que pula de certos, tipo, prédios e etc. Que o pessoal fica pensando, ai, será que a pessoa sente a velocidade que está caindo, ou se ela se arrepende de ter pulado, alguma coisa. E aí eu penso, com essa minha visão, né, de eu ter tido essa experiência, talvez essa pessoa não sinta também, talvez ela tenha essa mesma experiência que eu tive, de se parar no tempo e do nada apagar, sabe? Lógico que é igual você falou, cada experiência é diferente. Deve ter pessoas que têm essa ideia, tipo, e acaba sentindo tudo. Mas algumas também devem ter a mesma experiência que eu tive. Isso me lembra até essa descrição é recorrente até das pessoas serem desligadas antes da hora da morte. Agora eu não me lembro onde foi que eu li, que eu ouvi, enfim, né? A gente tem várias fontes ao longo da vida, agora eu não me lembro. Mas de uma experiência de um espírito desencarnado contando uma experiência parecida, que ele acabou falecendo num desastre de moto, em que o corpo dele acabou batendo na árvore. Ele voou e aí o corpinho dele acabou, né, enfim, coisa na árvore. E aí ele foi uma experiência parecida com essa, agora eu me lembrei. Ele falou que viu o momento do voo, mas antes do corpo dele colidir com a árvore, o corpo cair no chão depois e tal, ele já tinha sido desligado, ele não sentiu a dor. Muitos espíritos falam, né, que a morte em si não dói, né? O que dói é antes do momento do desligamento em si, né? Que nesse caso ele acabou sendo desligado antes e você também antes do seu corpo bater no chão. Mas, enfim, não é todo mundo que tem essa sorte, por exemplo. Esses mistérios a gente tem, né? Por que algumas pessoas não são desligadas antes e sentem a dor, a tortura, né? É por isso que doença, às vezes, é tão recorrente sendo usado como limpeza de karma, porque a morte em si não trata muito de algumas questões, não dá tempo de você se arrepender, você não sente tanta dor. O processo da morte é que acaba te dando essa oportunidade. Por isso que geralmente doenças, principalmente as terminais, ou que a pessoa, coitada, às vezes fica ali, né, lutando tanto tempo. Na verdade, isso está ligado a uma oportunidade de limpeza de karma que é importante naquela reencarnação para aquela pessoa. Sim. Porque justamente dá tempo de você sentir a dor, você sentir, infelizmente, todo o processo da morte, porque a morte em si, o desligamento, muitas vezes a gente é desligado antes e não sente.
E tem as pessoas que dizem também que fazem o caminho, né, até o pós-morte, mas acaba voltando, né? Então, são as pessoas que, por exemplo, têm experiência enquanto está tendo uma cirurgia, e aí tem uma parada cardíaca, e aí acaba dizendo que viu uma luz ou que segue um caminho, e aí quando está chegando perto dessa luz, ele volta. Tem as pessoas que dizem que vê outras pessoas, né? Tipo, ela saindo do corpo, uma outra pessoa tá lá Tem do pessoas lado. que falam que chegou a ver a família na sala de espera e que Uhum. ouviu umas história muito louca, né? Que ouviu a família conversando XWZ coisa. E aí justamente serve como prova, como você mesma fala, né? Dessas experiências servirem como prova, porque a pessoa quando volta pode provar. Não, tanto eu estava fora do corpo que eu vi você na sala falando para a pessoa X, coisa blá, 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 e fica todo mundo com a cara onde, né? É, E eu acho isso muito interessante, porque, tipo, mostra que cada um tem a sua experiência, né? A pessoa que assiste a própria cirurgia, a pessoa que vê uma outra pessoa que talvez já fez a passagem. Lembrando o link do nosso primeiro episódio, que a Volkmar fala que vê o avô. É Ou verdade. seja, ela tem essa experiência, ela sabe que ela tá ali, que ela já foi embora, e ela vê o avô, então ela tem essa experiência. Tem a pessoa que fala que segue o caminho até a luz, e aí quando ela tá chegando na luz, ela volta. Então tem toda essa mística, né? De cada um faz uma coisa, cada um tem uma experiência. Eu me lembro que o outro momento, que quando eu era mais nova, como eu te disse, eu desmaiava mais, né? Mas era sempre assim, tombo, alguma coisa assim que segurava a minha respiração. Eu lembro de uma vez que eu desmaiei no colégio, né? Negócio eu levei uma bolada no meio da barriga, Ah, sim. bola de basquete, e eu caí para trás e por alguns segundos, assim, eu me desliguei ali, mas foi segundos, assim, mas eu me lembro de uma sensação de muita alegria. Eu me lembro de. Bom, como eu sou bem-humorada, né? Eu me lembro de um casal, assim, fazendo piada, coisas assim engraçadas, de um ambiente, assim, de muito humor, alegria, leveza. Então, assim, estou falando isso porque eu já percebi, nesses momentos de desligamento, assim, de desmaio, esse estado de leveza que algumas pessoas justamente descrevem, né, quando chegam perto da luz, né, que falam, muita paz, muita tranquilidade e tal. Eu acho que isso, quando a gente tem essa experiência, tem um termômetro, lei da atração, né, para onde a gente vai sendo atraído quando a gente se desliga. Né? Se você, em algum momento, tem uma experiência desse de desmaio, ou de quase morte, tarará, e você sente um lugar angustiado, já é um mau sinal para você. Que bom que você não desencarnou, dá tempo de você se alinhar até a hora do desencarne para um lugar melhor, porque a gente acaba sendo atraído justamente para o lugar onde a gente pertence energeticamente, né? Sim. Eu lembro quando eu era muito nova que eu vi não sei se foi um documentário, se foi um depoimento, alguma coisa que eu assisti, onde uma pessoa teve uma experiência pós-morte e disse que foi a pior experiência da vida daquela pessoa. E aí ela disse que durante o processo ela viu muitas sombras, muita carga negativa, muita gente desfigurada, um lugar muito sombrio, um peso muito grande, parecia que alguém estava sentado no peito dela e etc. E aí ela voltou. E aí ela disse que era um dos grandes medos dela, a morte, por causa dessa experiência. E aí eu lembro que isso me chocou bastante. Eu fiquei um bom tempo com medo. Não querendo morrer. Eu fiquei um bom tempo tentando não morrer, não querendo morrer. E eu fiquei com isso na mente, porque eu falei, gente, se eu tivesse a mesma experiência e tudo mais. Mas aí, lógico, com o tempo, eu ficando mais velha, tendo minhas experiências, sendo de uma religião que é espírita e tudo mais, eu comecei a entender que, na verdade, aquela pessoa não estava alinhada com uma energia boa, por isso que ela teve aquela experiência. E que ela voltou e não aprendeu a lição dela. Porque se ela ainda tá com medo de morrer, é porque ela realmente não aprendeu a lição dela. Que a lição era, você não está alinhada muito bem a certas energias. Então vamos voltar e alinhar boas energias? Ao invés disso, ela ficou com medo de morrer. Uhum.
Então ela não entendeu que, na verdade, o processo dela encarnado não estava muito certo e que era para ela poder ir para uma nova realidade, né? Uma nova forma de agir. Mas, ao mesmo tempo, ela seguiu com a mesma forma de agir, mas ficou com medo de morrer. Então, ela tá desalinhada. Ah, coitada, é compreensível, amiga. Deve ser aterrorizante, pelo amor de Deus. Olha, Não, tá é aí uma pessoa que vai cuidar da saúde para morrer só com 200 anos, né, coitada? mas aí é que tá, é aquela coisa, tipo, é aterrorizante, mas se existe uma coisa que a gente sabe na vida é que a gente vai morrer um dia. É uma Sim, única certeza que a mas gente. é o tipo de coisa que as pessoas quase não. A gente tem essa cultura do medo da morte, né? Mas eu concordo com vocês. Tem uma certeza que a gente tem essa, então eu acho no mínimo inteligente a gente pensar nela, não desejando a morte, não é isso, mas tendo uma visão mais saudável dela, né? É igual eu falo, eu olho para as culturas, por exemplo, a mexicana, que tem essa ideia de celebrar a morte, né? Eles têm o Festival da Morte, né? Santa Muerte, que é até uma santa para eles e tudo mais. Porque eles têm essa ideia de que a morte é só mais uma passagem, e eles entendem que a morte é um processo. Eu não digo celebrar a morte, na minha visão, né? Eu digo assim, celebrar a vida que foi vivida, né? É diferente. Eu vejo mais. Por Eu exemplo, vejo, o Jô, não é comemorar a morte, é comemorar o espetáculo de vida que o Jô Soares conseguiu. Isso tem que ser comemorado, né? Que homem maravilhoso, quanta coisa ele contribuiu. Acho que isso, né? É como se fosse uma peça de teatro, né? A cortina se fechou, mas a gente levanta e bate palma, né? Que espetáculo maravilhoso. Acho que isso precisa ser comemorado, né? A morte em si é um outro olhar, né? Você eu acha que a acho morte em si precisa ser? Eu acho que é mais a questão, tipo assim, por exemplo, igual os mexicanos, eles celebram a morte porque é como se fosse um rito de passagem. Então, tipo, se Entendi. você faz aniversário de 15 anos, você não faz uma festa, você não tá Uhum, fazendo uma passagem da infância para a adolescência. uhum. Então, é a mesma coisa para eles, sabe? Entendi. É um rito de passagem. Você tá saindo da experiência corpórea para a experiência espiritual. Então, você Entendi. vivendo um processo, não significa que você morreu. É o processo de estar passando de um lado Entendi. para o outro que se chama morte, mas não necessariamente é uma experiência ruim. Mas se você for parar para pensar, antigamente, na época das nossas avós, né, elas me contavam isso, não era uma festa, presta atenção no enredo. O velório era geralmente na casa da pessoa, todo mundo tinha uma mesa imensa na sala, daquelas fortes de madeira, para poder aguentar um corpo, um caixão, todo mundo tinha aqueles mesão antigamente, porque justamente fazia também o velório ali, geralmente em cima dessa mesa, que depois a pessoa almoçar, tomar café, uma Uhum. coisa ótima, fica ali. E meu pai conta que o papai morava no interior quando era mais novo, que ele, garoto, o 7, adorava quando morria alguém na cidade, porque tinha salgadinho, tinha comes e bebes, porque antigamente era isso, o pessoal se encontrava, era um encontro social. O pessoal ficava ali velando a pessoa falecida, mas ficava lá um cantinho conversando de política, outro cantinho fazendo fofoca. Tinha ali docinho, não vou dizer, né? Mas salgadinho, suco, tinha essas coisas. Então, assim, não deixa de ser uma maneira. Não é ali a ideia não era comemorar. Né? Ali Uhum. a ideia é a pessoa ficar ali a noite toda velando, então tinha alguma coisa para comer, tinha e tal. Mas, de alguma forma, não se torna um evento social ali de alguma forma a morte da pessoa, virava uma festinha, né? Mas aí é que tá, tipo, por exemplo, outras culturas fazem isso. Igual a gente vê em filme, nos norte-americanos, tipo, velam o corpo 2, 3 dias direto. Porque às vezes tem algum parente que mora em outro estado, aí tem que esperar o parente chegar, então fica 3, 4 dias, então tem comes e bebes, tem o pessoal Como é que a pessoa falando. dorme? Olha só, eu também sou espírita, eu sei que o espírito não vai levantar dali e ficar andando pela casa, mas deve ser muito esquisito tu dormir numa casa, tipo, ai não, gente, agora vamos continuar velando amanhã. Aí o que que faz? Fecha o caixão? Daí o que que faz? Deixa o corpo ali e vai todo mundo dormir no dia seguinte. Oi, querido, tudo bem? Como é que você passou a noite? Dormiu bem, né? A pessoa não lembra. Isso, que loucura. Mas é porque, igual, é uma tradição antiga
que exigia que pelo menos um dia, né, 24 horas ou no máximo 48 horas você tinha que velar aquele corpo, porque existia aquelas coisas, né? A pessoa às vezes poderia ser dada como morta, mas não estava Sim, morta. sim. E aí ela voltava. Então, imagina, você acabou, a pessoa morreu, você vai lá, enterra ela e ela volta, e ela tá debaixo da terra. Mas tem casos assim, né? Tem casos assim. De pessoas que Existe. depois são exumadas, sei lá, exumadas não, né? Enfim, por algum motivo tiram ali, né, a pessoa do caixão e vê um monte de marca na unha do caixão. Aham. Muito triste. Então, é por causa disso. Então, se criou essa rotina de velar a pessoa pelo menos 24 horas ou 48 horas. Que é uma coisa que principalmente o pessoal do norte, né, do mundo, tem essa mania. Por quê? Porque são lugares muito frios, então automaticamente você tem muita gente que vai ser dada como morta e na verdade não tá. É porque o corpo mesmo ficou frio, mas o coração ainda tá batendo. Também tem a questão de que a morte para eles tem a gente vê mais a morte, porque como é um lugar muito frio, o corpo em si ele não fica putrefato com tanta facilidade como em lugares mais quentes. Então, automaticamente existia. Como a cova era muito rasa, às vezes quando chovia muito, você via o corpo ali. Sim, existia muito em Cidade Média, por exemplo, que teve a Grande Peste, onde as pessoas morreram loucamente. Tinham que abrir valas enormes, às vezes as covas eram muito rasas, então o corpo era visto com muita frequência. Então a forma de lidar com a morte desse povo é diferente da nossa. A Sim. nossa, o corpo putrefa muito rápido, então a gente não vê essa decomposição, a gente não vê essas coisas que, por exemplo, o povo do norte da Europa, por exemplo, Estados Como se a Unidos, gente tem. precisasse ver de uma forma mais realista, né? Mais pé no chão, mais madura, né? A morte, né? Então a forma de encarar a morte para a gente, ela é diferente da forma que eles encaram. Então, para eles entendem que aquilo ali é um corpo e que eles têm aquela ideia. A gente não tem isso, a gente ainda tem essa mística em cima disso. E é o que faz a gente ter esse medo da morte. Sim, Porque pra gente o corpo tá ali no máximo de 12 a 24 horas, a gente fecha o caixão, enterrou e acabou. sim. É muito doido. A gente tem que rever essas questões, né? Tanto no sentido prático, quanto no sentido justamente espiritual, né? Eu tento sempre quando eu posso abordar justamente nesse sentido, sabe? Se você fosse desencarnar hoje, como é que é? Como é que está o seu estado de espírito? Isso vai ser importante para você na hora do desencarne. Quando eu tinha 21 anos, eu tive depressão. Eu me lembro que uma das minhas maiores preocupações naquela época é que eu não queria desencarnar, porque eu entendia que eu estava muito desequilibrada mentalmente naquela época. Eu tinha muita preocupação. Eu me perguntava muito, meu Deus, se eu desencarnar agora, para onde é que eu vou? Sabe? O que vai acontecer comigo? Porque eu estava bem perturbada mentalmente, né? Por causa da depressão, assim. Então, assim, amores, tentem parar para pensar assim, se vocês forem desencarnar hoje, isso, essas coisas acontecem. Como é que está o seu estado de espírito? Você está em paz? As pessoas à sua volta, você diz que ama as pessoas que são importantes para você, né? Com quem você gasta o seu tempo? Sabe, são com pessoas que realmente são importantes para você ou são para pessoas assim que para você não fede nem cheira? Porque pode ser que as pessoas que você ama se vá daqui a 5 minutos ou você mesmo, sabe? Então, eu acho muito importante a gente olhar para a morte de uma forma mais saudável, até justamente para a gente rever essas temáticas, que a gente sempre acha que a gente tem todo o tempo do mundo, que as pessoas têm todo o tempo do mundo, que a gente sempre vai ter uma segunda chance, e nem sempre, infelizmente, é assim que acontece essa história, né? É igual eu sempre falo, eu acho que toda vez que eu penso sobre o desencarne, a única coisa que eu sempre penso é que eu vá de uma forma tranquila, em Sim, paz. eu sempre falo Então, que eu não quero sentir dor, que eu não quero, assim, sabe, aquela morte doída, que você meio que vai se, de alguma forma, pressão psicológica, sabe? Várias maneiras que às vezes acontecem, né, de uma morte mais sofrida. Isso é que eu peço, por favor, para não acontecer. Eu também tenho muita preocupação com eu confesso que eu tenho um certo apego ao meu corpo.
Eu sempre peço assim, ai, que o meu corpo fique inteirinho, tadinho, pelo amor de Deus, tadinho, o corpo ele inteirinho, por favor. Eu não sei porque, eu já devo ter morrido de alguma forma assim, meio traumática, porque sempre me vem isso assim, não, que esse corpinho fique inteirinho, coitado, ele respeitado, intacto, por favor. Te entendo. Eu, assim, eu não sou muito apegada ao corpo, não. Tanto que eu sempre falo que eu quero ser cremada. Ah, é verdade, você fala. Porque, sei lá, eu acho que é uma coisa assim, é um apego muito doido, sabe? Não, já é uma coisa assim, vamos alimentar a terra, né? Uma coisa. Mas assim, eu sempre falo que eu não quero me sentir angustiada ou completamente perdida, então por isso que eu falo que eu quero que eu vá em paz, que eu entenda que aquilo Não, isso é o aconteceu mais importante, óbvio, né? e Claro. que eu siga em paz. Então, tipo, eu acho que é uma das coisas que muita gente fala, né? Tipo, que às vezes essas pessoas que têm experiência extracorporal falam que às vezes fica muito angustiado ou completamente perdido. E eu não quero isso, eu quero que eu entenda que a situação aconteceu e que agora é minha vez de seguir em frente, sabe? Mas assim, lógico, que se acontecesse isso agora, eu ainda ficaria meio triste, porque eu ainda quero viver certas experiências com esse corpo que eu ainda não tive. Então eu ficaria meio triste, tipo, fui embora e ainda não tive essas experiências, tipo, Sim. algumas viagens que eu quero fazer, alguns lugares Uhum. que eu quero visitar e coisas do gênero. Mas, logicamente, eu iria compreender o que A vida aconteceu. segue, é isso aí, né? Mas, assim, é o principal para mim. De resto, Claro, não, mas isso é o mais foi. importante mesmo. A paz de espírito é o mais importante. O resto é o carinho, né? Se puder dar esse carinho, né, da gente desencarnar de uma forma tranquila, no meu caso, né, esse respeito ao corpo, né, na minha visão, mas isso daí é brinde. O mais importante é a gente ter um desencarne em paz e logo plano astral da luz e ser resgatado. Isso é o mais importante, claro. É, Acho que é isso, né, amiga? Você quer acrescentar mais alguma coisa? não, eu acho que é isso mesmo. É isso, meus amores. Ó, espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado do tema de hoje. Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana. Deem atenção para as pessoas que vocês amam. Preste atenção se vocês estão alimentando as experiências que vocês querem viver nessa reencarnação. Que, claro, a gente ainda tem muita coisa para viver, mas a gente não sabe qual é a nossa data de validade. Então, eu acho sempre importante a gente estar em paz. Nem sempre estar em paz é estar feliz. Infelizmente, a gente, às vezes, para estar em paz, a gente tem que abrir mão de algumas situações, algumas experiências, algumas pessoas que a gente não gostaria, mas estar em paz com a gente, vibrando ali de uma forma equilibrada e, na medida do possível, né, estar num relacionamento mais saudável com as pessoas que nos é importante, porque a gente também nunca sabe a data de validade delas, né? Acho que é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Para mim, eu acho que o principal que a gente tem que trabalhar é o desapego em tudo. Sim, sim. E então, antes de pensar, tipo, eu estou em paz, eu estou bem, se o meu prazo de validade for agora, tenta pensar o que eu estou apegada no momento que possa impedir essa minha passagem de ser pacífica. E aí, trabalhar esse desapego. É verdade, amiga, porque quando a passagem ela não é em paz é porque tem algum tipo de apego ali, né? Que não deixa você tranquilo para fazer, desapegar completamente desse plano físico e ir lá para o outro plano, né? Então, acho que é isso, tipo, se alguém tem que tirar alguma coisa de tudo isso que a gente falou, é que a gente tem que trabalhar o desapego, sabe? E entender que tudo na vida é passageiro e nada é para sempre. Então, por mais que a gente goste de certas experiências, que a gente viva ela 100% enquanto ela tá ali, e quando ela for, a gente entenda que foi e acabou. E é isso. Verdade. É isso, lidar de uma forma mais saudável com isso tudo, né, amiga? Sim. E é isso, gente. É isso, então. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo e bom fim de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.